Fala pessoal, mais um vídeo aí no YouTube para vocês e dessa vez sobre o Campeonato Pan-Americano que eu competi pelo Brasil, né? É uma prova em que a gente corre com a camisa de seleção brasileira. Fiz parte da convocação da CBC e a gente viajou para Costa Rica, mais especificamente em São José. E é uma cidade bem grande, assim, mais ou menos igual São Paulo, Rio. Por mais que Costa Rica tenha belezas naturais, lá era um lugar mais de grande centro, né? E o percurso era bem plano, assim, foi de certa forma um pouco improvisado. Já até falei um pouco no vídeo da volta anterior que eu gravei. Vocês puderam ver que o percurso começava dentro de um galpão, que a gente começava umas curvinhas assim, para um lado e para o outro, bem travado, acelere e para, em que você não conseguia abrir tanto do grupo ou do seu adversário ali que você tivesse junto. E em seguida a gente pegava um trecho de plano bem grande, uma reta assim, bem que você via longe, com um vento bem de frente e às vezes de lado, então você tinha que prestar bastante atenção na prova. Foi um dos pontos também que eu prestei bastante atenção. E logo em seguida, várias descidinhas bem curtas, simplificando, o tempo de recuperação da pista era quase zero, por conta do vento. Na descida, sua bike praticamente quase parava. E nada muito técnico, uma pista bem simples, mas que interfere bastante na dinâmica do grupo na prova. E simplificando agora a minha prova, né, que é um race report, vamos falar sobre a prova. A gente largou com um grupo bem forte. Hoje, Estados Unidos e Canadá são uma potência do mountain bike mundial, principalmente cross country feminino. Cresceram bastante, investiram na base muito durante esses anos passados, e a gente tem praticamente igual a uma quantidade maior de meninas do Canadá entre top 10 da Copa do Mundo e dos Estados Unidos, comparando com Europa, né? O top 10 do Copa do Mundo do Brasil foi Estados Unidos e Canadá, praticamente. Enfim, a gente teve um start list forte, uma largada bem forte. A primeira volta a gente fez assim lá para 14, então um tempo bem baixo mesmo, comparando até com elite feminina. E eu acompanhei as meninas na primeira volta ali do primeiro grupo, passei um pouco do limite assim do meu corpo e comecei a ter sinais logo já na segunda volta de que tinha acelerado mais do que deveria, né? É bem complicado falar disso, mas porque você sempre dá o seu máximo, mas no XCO você tem que, às vezes, saber colocar o esforço na hora certa, né? E, enfim, o grupo da frente abriu um pouco de mim na segunda volta e eu vim praticamente a prova inteira tentando me aproximar das meninas. E com o vento, quando você está num grupo, facilita muito. Por mais que a intensidade na frente estivesse bem alta, as meninas que conseguiram aproveitar ali a dinâmica do grupo. As duas canadenses conseguiram abrir desse grupo que se formou inicialmente e se destacar fazendo uma dinâmica ali de equipe que já era planejada com certeza, e abrirem uma diferença bem grande desse segundo grupo. Que esse segundo grupo estava duas americanas e uma mexicana, que tem características bem de provas planas, em que se destaca bastante nessas provas, principalmente em Pan-Americano. Ela sempre desempenha bem em Pan-Americanos. Até conversei com ela ao chegar ali da corrida, dei os parabéns e falei, poxa, sempre desempenha bem nos campeonatos pan-americanos. E é legal ver assim
como a América em si, né, vem crescendo assim no mountain bike, no cross country, feminino principalmente, igual eu falei, e tendo uma dinâmica de prova praticamente igual Copa do Mundo, né? E agora falando um pouco mais da minha distribuição de esforço ali durante a prova, que foi fundamental para manter sempre um ritmo bem alto, que era praticamente nas curvinhas iniciais, que dava praticamente 60% do percurso. Prestar bastante atenção onde estava impondo a força, mas não passando o limite naquela parte para conseguir entregar tudo nas partes abertas, que o vento batia de frente com os atletas e onde você conseguia abrir bastante tempo, né, das adversárias. E eu conduzia a prova todas as voltas praticamente da mesma forma. E acredito que dei assim meu 100, 110%. Falando assim das minhas características e do percurso, que foi de certa forma difícil para mim, né? Por ser bem plano. E a gente não correr sempre nesse percurso tão plano. Geralmente as provas são rápidas, mas não tão planas igual foi. Dando um exemplo, a gente fez 5 voltas mais start lap, deu 300 metros de acúmulo. Então, a gente tem que se adaptar, né, ao percurso, mas dizendo as características não é uma coisa que eu tô tão acostumada. E acredito que as outras atletas também não estavam. Mas dei meu máximo aí pelo Brasil. Queria um pouco mais, fiz 6ª colocação, queria um pouco mais andar ali no grupo da frente. Mas com as minhas condições do dia, foi o que eu consegui entregar. E agora trabalhar durante essas semanas em casa para as próximas etapas de Copa do Mundo, que são o meu foco, né, para esse ano. E me acompanha aí para mais vídeos sobre Race Report, sobre pistas que eu vou fazendo aí ao longo do ano e trazendo para vocês alguns bastidores assim, né, das provas, pensamentos ali de backstage. E é isso, galera. Me acompanha aí para mais vídeos. Tamo junto.